tarde, boa noite. Eu sou o Gustavo e essa é a nossa amiga maravilhosa Camila. Isso aí, Camilinha e Gustavo fazendo para você um podcast, um projeto piloto para você que gosta de assuntos interessantes e relevantes. Nós somos um projeto que vamos tratar de assuntos da cidade e dos personagens da cidade de Uberlândia. Pessoas nobres, pessoas influentes, pessoas que fazem A diferença no dia a dia da cidade, da região. Quero acrescentar aqui, mais do que região, né, Gustavo? quiçá. Brasil inteiro pra você. Muito bom, é isso mesmo, gente. Primeiro episódio hoje, convidamos todo mundo a acessar o nosso canal. Nós vamos estar no YouTube, no Instagram e também no Spotify. Busca lá por Udcast, U-D-I-C-A-S-T. É isso aí. O seu podcast, o Udcast. Chama. Chama que chama. Vale. Gente, então, a nossa ideia nasceu, né, de uma conversa informal, como a maioria dos podcasts e as grandes ideias. E nós queremos apresentar um conteúdo de qualidade para você. Você pode nos ver e nos ouvir, você pode só nos ver. Não mute o áudio deste podcast, ok? Você pode só nos ouvir no Spotify. E a gente quer abordar sempre pessoas, personalidades que fazem a diferença na região que se instalam, que se encontram. Exatamente. Essa pessoa pode afetar ou não, não só a cidade que ela está, mas uma população, uma comunidade, seguidores, pessoas que gostam de determinado tema, pessoas que gostam de música, Exato. de jiu-jitsu, de negócios, de Empreendimentos, carros, motos. Não é um podcast rotulado, é um podcast livre para você. Você se interessou? Busca a sua visita, é entendeu? feito pra você, gente. Exatamente. E o que a gente tem de especial hoje, Gustavo? Quem a gente tem de especial Eu hoje? converso com ele. Tô brincando, gente. Bom, a pessoa de hoje é uma pessoa, pra minha vida, muito relevante, pra vida da Camilinha, Eu que o diga. mais do que relevante. Uma pessoa que a gente convive semanalmente, eu e a Camilinha aqui. Eu creio que você que tá ouvindo aí já conhece esse nome. Vamos jogar um merchan aqui, ó. Vou falar de luta. Fala. Vou falar de luta. Fala de luta. E vou falar de jiu-jitsu. É a melhor luta que tem. Jiu-jitsu, terapia com pano, dizem outros aí, né? Terapia com pano, remédio sem tomar remédio. É aquele que te faz ter amizades. É Com aquele que te certeza. faz achar o conforto no desconforto. E pode ser a melhor hora do seu dia. E é a melhor hora do dia, é o jiu-jitsu. Bom, conversa aqui com ele. Fabiano, meio mineiro, meio paulista, não é isso mesmo? É misturado. E o estado civil? É solteiro. É solteiro, gente como a gente, fazedor de histórias aqui na região. Gosta de um queijo, masoterapeuta, apaixonado por blues e por BJJ. E toca, e canta, e dá aula pra Vamos caramba. entender um pouco da história dele, Fabiano Vamos. Menezes! Vem pra cá, oi! Vem pra cá, você Vem. também. Show de bola, gente. Esse é o Fabiano, mestre Fabiano, pra quem não conhece, professor das antigas aqui em Uberlândia. É raiz, é jiu-jitsu Aqui raiz. é raiz, viu, gente? Pra você que ainda não fez uma aula com o Fabiano, vem pra cá. Não Vem. pra cá, lá Lá na academia. B9. E aí, sensei? Esquecendo de falar que eu sou tímido. Tímido também. Porém, vamos soltá-lo aqui aos poucos, né? Não, não. Paulatinamente. Está ambientado. Fica à vontade. Descruza os braços, relaxa. Fabiano Menezes, boa noite. Fique à vontade, essa casa é sua, assim como nossa. Os. Bom, O que é o osso? o que é osso? Gente, fala pra nós o que é osso. Primeira palavra Vamos começar japonesa. com isso. O que é o osso, Fabiano? Pelo que eu sei, OS é uma abreviação de Onegaishimasu, né? Que é, tipo, vamos começar, também serve como obrigado, né? Mas virou tipo uma forma, um diminutivo, né? Por essa palavra Onegaishimasu, né? Posso estar enganado, a gente pode pesquisar depois. Mas sim. Mas aí, abreviamos, fala OS. Mas no jiu-jitsu se fala OS pra tudo, né? Osso pra qualquer cara, hora. se tá bom, eu quero falar do osso. Osso. Quer dizer que tá bom. A princípio não seria pra isso, mas o jiu-jiteiro usa osso pra tudo. Exatamente. Inclusive eu tô na aula, eu falo, vou beber água. Ele fala, osso. Posso beber água? Osso. Posso? Osso. Obrigada, de nada. Pessoal de casa, para quem não está entendendo, eu e Camilinha somos alunos do nosso mestre Fabiano Menezes. Aqui, como eu te trato? Fabiano, professor, mestre, sensei. Fabiano. Hoje para nós, Fabiano. Professor Fabiano, talvez. Professor Fabiano. Professor. Vamos lá, primeira curiosidade. Clichê, sim, mas necessário.
primeiro contato com a arte marcial? Como é que foi isso? Sim. Então, tem que voltar bastante tempo aí. É longa data, né, Fabiano? Pra Só galera não saber conta quanto tempo. quanto tempo de Sim. história. Porque isso aí agrega. Porque a pessoa fala, Verdade. caramba, É pesado. é mais de uma década. O tempo é relativo para cada um, né? Mas Exatamente, faz bastante tempo. Mas é Olha, história. eu comecei com Aikido, comecei tarde, né? Hoje em dia a galera não entende isso como muito tarde, mas antes era mais tarde. Porque quase todo mundo começa com 13, 14, 12, né? Eu comecei a luta muito tarde, comecei com 19 anos, 18 para 19, no Aikido, né? Foi por volta de 95, 94, alguma coisa assim, né? E um despertar, Fabiano, só te cortando assim, do nada? Então, é engraçado, porque eu não fui da luta. Quando eu era criança, eu fiz um pouquinho de karatê, né? Como quase todo mundo. Sei lá, fiz 6 meses, 1 ano, mas tinha uns 7 anos. Depois nunca mais. Aí a vida foi seguindo, fui estudando e tudo. Entrei na faculdade de filosofia, na UFO, né? Olha só, pessoal. Antes da luta, né? Antes da luta. Eu já envolvi com música também, né? Tentei fazer vestibular de música, não consegui. Aí, como segunda opção, eu acabei fazendo filosofia, né? E nesse meio tempo, eu já fazia Aikido, né? Comecei a fazer Aikido. E aí, eu treinava com uma professora, Ana Maria Abrão, se eu não me engano, o nome dela. E ela me indicou para ser o Uchideshi do Kawai Sensei, que é o cara que trouxe o Aikido para o Brasil. Uchideshi? Uchideshi. Uchideshi é um nome, significa aluno interno, aluno da casa, em japonês, né? Uchideshi, né? Deshi é aluno, uchi é dentro, né? Casa, né? E eu fazia Aikido já aqui, e o Kawai Sensei, quando ele veio dar um seminário no Praia, ele trouxe o discípulo dele, né? O Valdeci, na época, e ele anunciou que o Valdeci estava saindo e que ele ia abrir vagas para Uchideshi, né? E eu fiquei louco. Já estava absolutamente apaixonado pelo Aikido, né? Já sabia que eu queria ser da luta já, né? E eu vi uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade com essa situação aí, né? E essa professora me indicou. Eu fui para São Paulo, né? O Kawai Sensei gostou de mim e falou para eu voltar e pegar minhas coisas. Ah, ele é lá de São Paulo? É, de São Paulo. O Kawai Sensei é japonês da guerra mesmo. Ele foi o introdutor de acupuntura, shiatsu e Aikido aqui no Brasil. Kawai Sensei, Reishin Kawai, ele é muito conhecido. Faleceu há pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos, se eu não me engano. E eu fui para São Paulo para ser aluno interno dele, né? E foi muito rápido assim, ele gostou de mim, e já voltei, peguei minhas coisas e eu fiquei 5 anos em São Paulo. Nesses 5 anos eu fiquei 3 anos e meio lá, morando na academia. Sistema bem feudal de ensino, assim. Sistema japonês, acho que nem no Japão não tem mais esse tipo de ensino, né? Esse tipo de ensino, desculpa te cortar, é feudal? Você tá chamando de... Como é que é essa... Muito tradicional japonês, né? Porque ele... Rigor ao extremo, imagina. Muito rigoroso, muito rigoroso. Isso não é só para luta, para tudo, quer ver? Vou dar um exemplo. O tatuador antigo no Japão, tatuava com bambu, né? O cara era um tatuador, tatuava a máfia e tal. Aí ele tinha um discípulo que queria aprender com ele, por exemplo, tatuar. Aí ele aceitava o discípulo aprendia a tatuar. Nesse tempo que ele estava aprendendo a tatuar, ele cuidava do mestre, ele cuidava do filho do mestre, ele limpava a casa, ele fazia jardinagem. Ele era um servo. Ele era, totalmente. E quando ele se formava, ele saía, pegava o diploma e ele estava, emancipado, sabe? Esse é um sistema muito rigoroso, muita gente desiste, né? No meu caso lá do Aikido, muita gente desistiu. Teve gente que foi visitar a mãe... conta pra gente alguma coisa, né? Sensei, mamãe visita, bom? Ele falava de trás pra frente, né? O sensei falava assim, bom, né? Você bastante tempo aqui, mamãe visita, faz favor. Você hoje, sexta-feira, vai, domingo volta, né? Você ia ver sua mãe na sexta e voltava no domingo. Fazia um bate-volta, aí o cara ligou e falou assim, Kawai Sensei, desculpa, né? Eu não volto, né? E não voltava mais, já aconteceu, cara. Já aconteceu. Eu, em 5 anos, eu visitei o Berlândia aqui 2 vezes só. E como é que foi isso?
Você pediu assim? Ele deixou tranquilo? É. Ele era seu fã? Não, é porque ficava muito tempo lá. Muito tempo lá, mas e Aí ele falava assim, questão mamãe visita, era 2, 3 dias. Mamãe visita muito rápido? Mamãe Não visita, pode bom. ser assim? Visita E bom. aí foi isso, a minha vida no começo da luta foi esse, já assim, de cara fazia já uns 3 anos de Aikido aqui, aí recebi indicação, fui, ele me aceitou, Essa E lá indicação, Fabiana, por que ela surgiu, essa indicação? porque eu pedi pra Ana, eu falei, não quero me candidatar, você quer isso pra sua vida? Eu falei, eu quero. Eu larguei faculdade, eu larguei filosofia Então você teve um amor à primeira vista mesmo ali. 2 anos e meio de filosofia, metade do curso, e eu fui embora. E você se destacava na turma de Aikido aqui? Porque para tomar uma posição dessa, vou para São Paulo lutar jiu-jitsu, ver você hoje, você tem que estar muito motivado. Sede. E você tem que ter um dom. Se destacar é uma palavra muito complicada para Aikido, porque não é uma luta que não tem competição, né? Posso falar que eu gostava muito. Era mais paixão. Você gostava 2 da horários cultura? por dia, de tudo, eu lia tudo, sempre mergulhei na coisa oriental, né? Tanto é que era um conflito para mim, porque eu fazia filosofia absolutamente ocidental, né? Uma razão, né? Pensamento bem ocidental e gostava de coisas orientais, né? Gostava de ler Lao Tse, eu gostava de acupuntura, lia livro de acupuntura de shiatsu, né? Os livros de Aikido eu li todos na época. E isso é complicado, porque para filosofia tradicional, né, ocidental, eles chamam a filosofia oriental de imaginário oriental, só para você ter uma ideia do quanto imaginário oriental, de tanto que eles não aceitam. Não existe no mundo acadêmico da filosofia, de universidade, aceitar a filosofia oriental. Ela é tida como imaginário oriental. Então eu já conflitava, porque eu gostava, né? Porque ela é muito mais prática do que a nossa, né? E aí pra mim foi estranho isso, falar, pô, minha família ficou chateada, né? Porque vai largar um curso, entrar na faculdade, né? Universidade Federal. Mas pra mim foi tirar um peso nas costas, porque eu não estava feliz, entendeu? Agora que... E aí com o Aikido eu fui galgando assim, as coisas que eu queria, né? Essa galgada foi doída, hein? Porque você sai e tira toda a sua rotina, seu sonho, às vezes aquela expectativa da família em prol da sua pessoa. Sim. Fabiano vai ser um filósofo, né? E daí ele vai seguir por aqui, né? E aí, cara, o mais louco disso que você tá falando, o meu brother, assim, de fazer trabalho, a gente fazia monografia sempre, né? Na escola, é o Sertório Neto, foi um grande amigo meu. Hoje ele é professor doutor da UFO, cara. Sertório. Aquele abraço, faz tempo que eu não vejo ele. Mas a gente era uma duplinha dinâmica lá pra fazer os trabalhos, entendeu? Lembra o primeiro trabalho que o Sertório fez, a gente fez o Mito da Caverna de Platão. Mito da Caverna de Platão. Foi bem legal. Daí pra Aikido, hein? Que é isso? O Sertório, eu sei que ele virou professor doutor. Mas, Fabiano, me conta... Eu trilhei outro caminho totalmente diferente. Conta aqui pra gente. É um caminho assim que eu tô te cortando. Manda ver. Eu sou músico também, né? Eu trilhei um pouco dessa jornada, né? Larguei a faculdade um tempo por conta do excesso de shows e tudo mais, e viver um sonho. Tem que ter muito peito pra fazer isso. Tem que ser. Porque você quebra os paradigmas ali e subverte muita coisa, né? Subverte os conceitos das pessoas. Exatamente. E é muito louco isso, porque assim, cara, nem dá pra falar o quanto foi árduo esse tempo lá com o Kawai Sensei. Eu fui pra ficar 2 anos, fiquei 3 anos e meio. Eu fiquei 1 ano e meio a mais do que geralmente você fica, né? E esses 2 anos era a formação? Você morava lá? Você pega a faixa... O esquema do Kawai Sensei era assim, se você ia graduado já, quando você pegasse a faixa preta, você se forma com ele, aprende shiatsu, né? Então shiatsu é terapia oriental, massagem, né? Vulgarmente chamado de massagem. Então foi Aikido e Shiatsu. Aikido e Shiatsu. Tem mais histórias, mas eu vou resumir. Então, quando o cara se formava, ele ia abrir uma academia de Aikido da linhagem do Kawai Sensei em algum lugar que não tinha. Entendi. Como é muito difícil viver de luta, então ele tinha um segundo plano, algo a mais, que era montar a clínica de Shiatsu, atender as pessoas, toscol, lombalgia, qualquer tipo de coisa de dor muscular, né? Então ele tinha como fazer uma grana extra para ele conseguir o plano dele de montar a filial do Sensei, né?
Entendi. se espalhar pelo país inteiro. E eu fui com esse objetivo, né? É isso que eu queria, né? Na verdade, eu queria morar em Maceió. É engraçado. Porque todas as praias já tinham sido ocupadas por caras antigos. Porque é um esquema de... Na época, tinha uns 20 e tantos anos que tinha esse esquema. E ele foi décadas assim, né? Todo grande professor de Aikido espalhado pelo Brasil foi aluno do Kawai Sensei, que se formou lá na Academia Central, né, no Jardim Bonfilholi, em São Paulo, Certo. perto do Butantã, perto da USP. A semente lá, é ele. É o cara. Existem vários outros mestres, mas ele é uma das linhagens. Entendi. Muito respeitado, muito conhecido. E Shihan, né, porque acima de 7 Se ele é oitavo comparando, grau. ele é um Grace, assim, lá na base, se comparando com o Jiu-Jitsu. Não, são coisas muito diferentes, assim, sabe? Certo. É difícil comparar, né? Tá. Uma luta que não é esporte, como o Aikido, Como que é esporte? mas em termos de... como o Jiu-Jitsu, né? Em termos de pioneiro, talvez, assim, ele seria como se fosse um aluno do Hélio que foi para algum lugar. Aí sim. Entendi. Se você quisesse fazer essa analogia. Entendi. Igual, você morava lá, você morava na... Morava na academia. É bem filme, né? É, tipo, Total. é É muito bem- filme. Tipo, Só que aquele jovem que vem morar com o mestre. Só que Karate Kid é Chinês. gourmet. Gourmetizado. Gourmetizado. Lá era pauleira. você Conta não tem pra noção. gente, tipo, sei lá, a comida era boa, E como é que monetiza? Como é que come? Como é que mora, dorme, paga Então, alguma tinha alguma coisa boa, Então, ela não. tinha que cozinhar Na pra verdade, sua amiga, não, na verdade, ou Na não. verdade, tudo era bom. Fez bem. Então foi bom. Mas não foi fácil. Por isso que eu falei, é engraçado, eu fui buscar pra mim, com as minhas próprias mãos, uma coisa muito difícil, né? Porque eu gostava de Aikido, eu gostava de luta, eu sabia que ia ser difícil, né? E eu que fui atrás, ninguém foi lá me fazer sofrer, eu que busquei, sofrer no bom sentido, né? Certo. Porque é um Relação, sofrimento, né? é Relação. um sofrimento contínuo, né? Porque a galera em massa sofre hoje mudando de casa pra morar, pra estudar. E olha lá, hein? E olha E acha lá. que tá demais. Fantástico isso, eu acho que... Eu não sei se não usa mais seu deixe de mestres ainda, você sabe se ainda é... Puxa vida, eu não sei, faz muito tempo, né? Eu voltei em 2003, né? De São Paulo, né? Depois eu sei que continuou, mas depois nunca mais eu acompanhei. Eu não acompanhei mais porque eu não tô mais no Aikido desde 2004, eu acho. Em 2004 eu não pratiquei mais Aikido. Antes de eu fazer uma Por incrível que pergunta, pareça, que eu fui pra isso, né? você faria de novo? Você aceitaria de novo? Você se inscreveria de novo? Você faria de novo? Hoje não mais, porque tem determinadas coisas na vida que você só faz quando é muito jovem, né? Não, é impossível aguentar hoje o que foi naquela época. Eu tinha 22 anos, né? A disposição é outra. A disposição não só física, de gás, de tudo, de jovem, como eu diria... A aventura era diferente, Isso, né? o rolê era diferente. Eu entendo. Era a sua busca, o momento que você vivia aqui, das insatisfações que você tinha, que você foi buscar suprir em outro lugar, entendeu? Que é tudo próprio da idade, né? Acho que cada fase é importante, não melhor e pior, ela é importante de maneira diferente, entendeu? Então, é difícil falar se eu faria de novo ou não faria de novo, né? Cada época passou. Se eu tivesse a mesma idade, na mesma condição, eu faria tudo de novo, sim. Mas hoje não daria mais para fazer. Hoje não daria, mas faria, então valeu a pena. Valeu a pena. Agora assim, você sempre soube que era jiu-jitsu? Como que você veio pro jiu-jitsu? Você pulou do Aikido e do Shiatsu e daquele sistema, daquela filosofia e veio pro jiu-jitsu? Como é que foi isso? Por que o jiu-jitsu? Por que o jiu-jitsu? Eu sei por que o jiu-jitsu, você tá ligado por que pra você é o jiu-jitsu? A minha mãe me pergunta, por que você faz jiu-jitsu? Você sabe explicar isso? Com certeza ela não entende, né? Com certeza ela não Sua namorada entende. pergunta? Me abordou. Um roxo de kimono hoje. Falei, é o kimono. Minha mãe fala assim, que braço é esse? Que é isso? Você tá pagando pra apanhar? Falei, então, tô. É perfil. E quanto mais apanha, é uma coisa Quanto incrível. mais apanha, mais aprende. Camilinha, pra mim, o jiu-jitsu é aprendizado. Aprendizado eu levo pra vida e faz muito bem pra minha alma, pro meu físico.
E a minha história, eu acho que se eu não machucar feio, eu faço até ficar velho demais. Eu nasci no jiu-jitsu, nasceu pra mim numa fase terrível que eu tava, pessoalmente, né? E precisava encontrar alguma coisa que eu tinha apreço por aquilo. E não achava, cara. Basquete, natação e tudo já tinha feito. E aí vim pro jiu-jitsu. Aí a hora que eu fiz a primeira aula experimental, que eu acordei no outro dia, eu falei, morri. Dor, todo lado que eu tinha dor. Aí a hora que chegou no fim do dia, eu falei, eu vou de novo. E aí foi fazendo sentido. Ele costuma falar dor em músculos que você nunca imaginou que existia. Eu não sabia que tinha uns aqui atrás, e principalmente. Aí eu falei, cara, que é isso que tá acontecendo? E aí você vai mais um, vai mais um, vai mais um, e você vai entendendo, e aquilo vai te curando certas coisas e vai te fazendo ficar resistente. Por exemplo, o jiu-jitsu me ajuda no meu trabalho, me ajuda no meu comportamento pessoal, me ajuda na minha ansiedade, me ajuda não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pronto, gente, você que tá... Vem fazer jiu-jitsu, cara. Eu chamo todo mundo. Eu tô no restaurante, eu convido. Mas todo lugar que eu tô, eu convido. Fabiana, como é que você veio pro jiu-jitsu? Só uma coisa que eu tenho que lembrar aqui, que é importante que eu lembrei. Uma vez eu conversando com você, a Camila falou. O jiu-jitsu é a parte mais importante do meu dia. Eu falei, caramba, que frase foda. A menina trabalha pra caramba, cara. Começa às 6 horas pra ir pro jiu-jitsu, né? Aí ela falou que pra apanhar, né? Aprender apanhando. E ela falou isso, né? Que é a parte mais importante do dia dela, né? E ela faz muita coisa. Eu achei muito bacana. Isso é foda. E eu sei que muita gente pensa assim. Muita gente compartilha disso, né? Eu acho que é a maioria ali, cara, porque todo mundo hoje trabalha o dia inteiro, é muito desgastante o dia. Eu mesmo, meu kimono fica no carro. Sim, eu lavo 3 kimonos por semana e deixo os 3 ali, os outros jogo. E eu saio muito cansado do trabalho. Se eu não for direto, eu realmente... E aí você vai para um lugar que te cansa, mas descansa ao mesmo tempo. É engraçado. Exatamente. É incrível. Fala pra nós aí, Fabiano, porque então, sempre foi jiu-jitsu? Foi amor à primeira vista? Como foi isso? Foi assim, foi muito complicado o começo no jiu-jitsu, porque eu morava numa academia... Pega esse corte aqui pra nós. Fabiano Menezes dizendo quando começou o jiu-jitsu nessa história. Isso é importante, E foi amor, cara. E o que foi? É, muito interessante, porque eu morava numa academia de Aikido, academia central de Aikido, né? Eu fui para São Paulo para isso. É um centro muito grande, um tatame gigantesco. Tinha vários professores, várias aulas por dia, né? E a gente, assim como os outros, utilizei esse braço direito Kawai Sensei, né? Que era o mais graduado de todos, o título de Shihan, né? E eu fui para isso, né? Aí, de repente, eu estou fazendo jiu-jitsu, né? E a minha ida para o jiu-jitsu é pelo seguinte, lembra que eu disse que quando eu tivesse que ir quando eu formasse, eu ia para um lugar para montar uma academia, né? E sempre rolava nos bastidores, assim, que você tinha que estar preparado, porque muita gente ia te desafiar, né? Vamos ver se a Aikido funciona mesmo e tal. Aí eu já tinha exemplos de outros caras lá, mais antigos que eu, que foram fazer um pouquinho de jiu-jitsu, para aprender um pouquinho de chão, caso precisasse, né? Outros fizeram boxe para complementar o Aikido, né? Então eu fui nessa, né? A princípio, assim, eu nem pensava em jiu-jitsu, eu não gostava tanto de jiu-jitsu. Foi para somar. Eu falei assim, eu vou fazer um pouquinho, porque quando eu for embora, se eu precisar de um cara me travar lá, eu tenho um pouco de chão também. Aí eu fui, cara. Fabiano, antigamente tinha muito disso, né? Tipo, o desafio ali, qual sobressai? O jiu-jitsu ou o karatê? Eu vejo quem leva? Quem leva? É o famoso X1. Uma geração antes da minha, muito mais. Na minha já não era tanto, né? Mas aí, cara, eu lembro que eu treinava Aikido 6 horas da manhã, terças, quintas, sábado e domingo. E sobrava segunda, quarta e sexta, né? E justamente tinha uma academia lá no bairro que tinha jiu-jitsu 6 horas da manhã. Simplesmente com o Gabriel Napão, né? Gabriel Gonzaga, Napão do UFC, né? Famoso Napão. E eu comecei com o Napão. 6 horas da manhã. Suave. A minha matrícula. Começou. A minha matrícula, hein? Estrelado já, né? 28 de fevereiro de 2000. Eu entrei no jiu-jitsu. Eu tenho um papel guardado nas caixas até hoje. Há 23 anos atrás. 23 anos atrás. 23 e uns quebrados. E aí comecei com o Napão, né? Lá, e eu treinava escondido. Porque treinava, porque treinava, no frio de São Paulo, né?
ia treinar, voltava, tomava banho e já começava a limpar a clínica. Como se nada tivesse Como acontecido. se nada tivesse acontecido. Porque eu fazia escondido. O Kawai Sensei não podia saber que a gente fazia. Ele era contra outra Ele arte era marcial. do Aikido, ponto final, né? Ele não podia saber, né? Eu treinava escondido, só que eu fui me apaixonando, foi ficando complicado. E eu fui levando os dois escondidos o tempo todo, né? E aí, depois, quando venceu o meu prazo lá no Sensei, eu mudei de bairro, né? Eu fiquei lá 3 anos e meio. Aí eu mudei de bairro e eu fui treinar numa filial do Barbosinha, né? Hoje se chama B9, mas antes era Barbosa Jiu-Jitsu, né? E aí eu fui, 2001 isso, né? Esse mundo aí é louco, né? Aí eu fui treinar com o Sérgio Brito. Ele tinha uma filial do Barbosinha lá no Clube Continental, no Parque Continental. onde eu Sérgio morava. Brito, filial do Barbosa. Falar em Barbosa, um beijo pro Barbosa. Né? Abraço, Barbosa. Tamo Abraço, junto. Barbosinha. Tamo junto, Em Verão. dezembro ele vai estar aí com a gente. Opa, que isso. Então aí... Primeira mão essa Ô, informação. galera, olha isso. E aí, né, o Serjão, infelizmente falecido Serjão, faz alguns anos já, e o Sérgio me levava às terças e quintas, que eu já tinha saído do Sensei, então eu já estava livre lá no bom sentido, né, do treinamento, eu emancipei, né. Exato. Foi liberdade. Aí o Sérgio me levava nos treinos do meio-dia lá no Barbosa, eu fiquei 1 ano e meio fazendo terças e quintas lá no Barbosa. Eu lembro de todas as grandes figuras da época lá no tatame e tudo. E aí, então do Napão, né? Fui pro Barbosinha. E aí em 2003 eu voltei pra Uberlândia, né? Voltei pra Uberlândia. O bom filho a casa torna, gente. Só voltou pra Uberlândia, já era qual faixa? Não, era faixa azul. Faixa azul. Era faixa azul. E preta de Aikido. Preta de Aikido há bastante tempo. Mas eu tinha 1 ano de faixa azul quando eu voltei pra Uberlândia. Certo. Né? E aí o Elan me recebeu na... Tinha jiu-jitsu aqui então? Tinha jiu-jitsu, o Elan é o pioneiro. Elan? Pioneiro não, né? Eu costumo dizer que ele foi o divisor de águas do jiu-jitsu aqui em Uberlândia. Teve outros, né? Gente, Elan... Super importante. Elan Santiago, nós vamos falando. Elan Santiago, nossa base do nosso professor. Abraço, Elan Santiago. Então, isso é um capítulo à parte também, mas tem que ser breve, né? E aí o Elan me recebeu, eu já comecei a treinar com ele, né? Na verdade, eu nem sabia que tinha jiu-jitsu aqui, porque quando eu morava aqui, eu estava muito ligado no Aikido. Então eu nem sabia nada de jiu-jitsu. Então eu vim chateado, falei, pô, vou ter que deixar de fazer jiu-jitsu. Né? E eu já não queria mais Aikido, eu estava só cumprindo tabela, né? Muita gente não entendia, eu fui para isso e de repente eu não quero mais Aikido. Mas é porque quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu vi o quanto funcionava e eu já fui virando a folha. e querendo mais jiu-jitsu e menos Aikido. Até o dia que eu deixei de fazer Aikido, respeito, gosto pra caramba, né? Ensino algumas coisas para meus alunos, né? Que a gente usa em defesa pessoal, no meu programa assim, de jiu-jitsu, da defesa pessoal, eu uso muito Aikido, mas praticar Aikido, ser da comunidade da Aikido, eu não sou mais desde 2003, 2004, né? E aí com o Elan teve uma história longa também, né? E cara bacana, meu amigo. E aí o Elan, você treinou com ele? Eu treinei com o Elan em 2003, 2004, 2005, 2006. Quando é que você começou com a sua própria... Todas as graduações com o Foi com Elan? Elan? Não, roxo e marrom com o Elan. Com o Elan. Dezembro de 2006 eu peguei a marrom. Foi quando o Elan, antes disso um pouquinho, ele tinha ido para a Coreia. Ele foi para a Coreia, né? Foi para ficar 3 meses, acabou ficando 6. Eu fiquei puxando um dos horários, tinham outros alunos, né? Que puxavam outros horários. Aí, quando ele voltou da Coreia, ele já voltou decidido a voltar para o Rio, né? E aí eu continuei treinando aqui. E você continuou treinando aqui, beleza? Sozinho? Peguei a marrom em dezembro. E aí quando, o Elan me chamou para ajudar ele na Beija-Flor de Nilópolis. Aí o ano de 2007 inteiro eu morei com o Elan lá no Rio, ajudando no projeto Sonho de Beija-Flor. 120 crianças, lá na comunidade de Nilópolis. Nossa, mas a arte marcial te fez Gente, rodar, que caminho, hein? cara. Eu queria fazer uma ponte, não sei se eu muita posso. coisa. Eu não sei se eu posso fazer esse salto, sabe? Mas queria saber quando é que ele começou com a equipe aqui, cara.
Pois é, Fabiano. Como é que foi esse start? Despertar? Esse start, que tem uma porque- virada de chave. Vou ser professor, vou dominar uma equipe, Quero- vou representar isso. Quero vários né? o te deixes, O o te te de- deixes. o te deixas. Não, o te deixes era O te a deixes. parte do leque Deixa do... Eu tô falar. brincando, quero alunos, Sim, quero alunos, começar a ministrar. Então, quando o Elan foi embora, né, na verdade, quando Até de eu forma enxuta voltei, não, também. na verdade, quando eu voltei do Rio, no estágio que eu fiquei lá com ele, fiquei um ano lá, né, ajudando ele lá como assistente, né. Foi maravilhoso. Tudo que eu queria na época era viver o jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Eu consegui também fazer isso, é incrível, né? Porque o Rio de Janeiro respira jiu-jitsu, né? E eu queria muito isso pra mim. Falei, cara, eu quero essa oportunidade. Ela falou, Fabiano, tem uma vaga aqui. Você quer vir? O cara, eu tinha um monte de clientes de shiatsu, né? Uhum. Eu tinha sala que eu atendia. E aí eu falei, eu larguei tudo de novo e fui embora. Foi pro jiu-jitsu. Caraca. Aí eu fiquei um ano no Rio. Larga Eu sua fui- carteira de cliente e vai. Eu fui embora. Ninguém Vai pro projeto social no Rio de Janeiro, na Beija-Flor. Não, ninguém Ninguém entendia. entendia Ninguém nada. entendia Ai, ai. e ninguém concordava. Mas só eu sabia que eu queria. Que eu queria respirar jiu-jitsu. E assim foi. Não, aquele ano foi maravilhoso. Eu, Elan e o Rodrigo Aquiles, que hoje mora no... O Elan mora no Catar hoje, ele dá aula pro Exército lá. E Olha o Rodrigo só. Aquiles também, que era o meu amigo, assistente, né? Era o outro assistente que tinha lá, que ele era do Morro do Cantagalo. Aí você voltou, depois da série, você voltou aí e já fiquei começou aqui. 2007 inteiro e voltei. Quando eu voltei para Uberlândia, o Lucas Lepre, que é um grande atleta formado pelo Elan, tem fama mundial, né? Sim, E, os leves, e a gente foi companheiro de treino ali da equipe do Elan, né? Tava esses dias. E aí o Lucas precisava ir embora, né? Ele ia ficar um tempo na Finlândia e da Finlândia ele ia para Nova York, né? E ele falou assim, a princípio é temporário, mas tudo é certo, eu não volto. E eu gostaria que você assumisse a turma, assumisse a equipe aqui. Lucas Lept passa o bastão. Sim, não, foi uma honra muito grande, né? Com certeza. Mas mesmo assim eu pensei muito, porque eu morava no Rio, eu estava de férias, né? Eu falei que eu voltei, mas eu tinha voltado de férias. Entendi. O Elan queria saber se eu ia... Retornar pra lá. Como que fala quando vira o contrato? Renovar. Renovar, Entendi. né? Aí, conversei com o Lucas e tal, falei, beleza, então, vou voltar e vou assumir isso daí. Aí comuniquei lá e voltei. Aí eu fiquei de fevereiro a agosto, substituindo a turminha do Lucas aqui, que era Aliança na época. Era aliança. E aí depois? Aí depois disso, eu decidi seguir minha própria vida, assim, sabe? Tudo. E aí esses alunos do Lucas foram todos lá para o Thiago, né? Que é a filial da Aliança aqui, né? Eu pedi que eles fossem para lá, que eu ia começar um trabalho independente, né? Do zero. Do zero, né? Eu senti que era horda, assim, independente, né? A filosofia já não estava batendo, sabe? Certo. As coisas que é comum, que é normal, né? Sua metodologia, seu jeito de levar. Sim, E aí essa transição assim da carreira solo, vamos dizer. Então, isso aqui é engraçado, porque acho que tem muita coerência do que eu vou dizer agora, porque eu comecei com o Napão, depois eu fui pro Barbosa, depois eu voltei para Uberlândia e Elan. Né, o Elan foi embora, eu fiquei tipo, cara, vou ficar sozinho agora, então vou ligar a quem? Eu busquei quem que eu tive contato. Primeiro Barbosa, primeiro Napão, depois Barbosa. Só que como o Barbosinho eu já não tinha mais tanto contato, o Napão a gente falava direto. Eles falavam MSN, né? Chamava na época. Porque ele até queria que eu fosse pra lá, né? Tentei tirar visto 2 vezes e não consegui. Eu organizei mal minha documentação, sabe? E não consegui. Aí você virou Napão. E aí eu falei, Napão, ele tinha a Team Link já, ele e o Marco Alvan, estavam inaugurando a Team Link, eles inauguraram a Team Link Daí que vem. em 2005, né? Aí 2007, 2008, né? Eu falei, Napão, queria montar uma Team Link aqui, né? Aí ele falou, bacana, não tem no Brasil. Aí eu comecei a conversar com ele, com o Marco Alvan. E aí a gente foi pioneiro.
Eu fui a primeira Team Link oficial do Brasil. Team Link no Brasil em 2008. Lá tinha umas 2008? 2008. Até? Foi o início. 2008 até 2 meses atrás. E quase 15 23. anos. 2008 a 2023 de Link. Quase 15 anos que a gente ficou né? Foi setembro a data oficial de 2008, né? E agora voltando às raízes. E aí assim, nessa época do Napão aí, foi o tempo do chute na cabeça do Crocop, né? Certo. Lembra daquilo? Então foi nessa época, aí eu trouxe o Napão em 2009 aqui. A gente fez 2 dias de seminário, em 2009. Sábado, Team Link, domingo, a região aberta para todo mundo. Aberto pra todo mundo. Foi um espetáculo. Team 10 Link, dias. você fez história com o Team Link aqui, né? Fiz, Você cara, deixou um sim. grande legado, assim, na Foi bandeira Team sensacional, Link. cara. Tipo assim, ó, 14 anos de Team Link, 14 anos e meio, eu fiz 36 seminários. Tem noção? 36 seminários, cara, aqui trazendo gente, muitos no auge, tipo o Lô, tipo o Preguiça, Leandro Lô. entendeu? Então, assim, Isso, eu tentei trabalhar bastante porque nós estamos fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde acontece tudo. Certo. O cenário mais forte é ali. São Paulo mais ainda. Então, foi uma forma que eu encontrei de oferecer para os meus alunos um intercâmbio. Melhor custo-benefício, mais consistente de fazer o intercâmbio. Que é trazer o cara aqui, cada um dá um pouquinho, né? E o cara faz a vem. inscrição, o cara vem e fica um espetáculo. E por que você E acha nessa pegada eu fiz 36. é aquecido muito nessas regiões, Rio, São Paulo? O que acontece? Por que lá? População. Por que não vem pra cá? É histórico, é assim mesmo? Envergadura, cara, não tem jeito. Normal, né? Normal, Rio, São Paulo, onde as coisas acontecem. São Paulo mais ainda. Tudo, né? Se a gente for pensar assim, É. Vem a de lá, né? arte, Começa lá, né? música, Música, respira cara, muita nossa. coisa por lá. Primeiro porque é maior, né? Então, assim, é um celeiro de tudo. De lá, cara? né? Então, Espalha, assim, né? E grana também, né? E número, né? Como é que você vai fazer um campeonato que vai dar categoria para todo mundo? Como você vai fazer numa cidade pequena? Não tem. Exatamente. Então, por isso que cresce mais na cidade grande. Mas assim, pra Normal. gente. Acho que pra gente entender essa linha do tempo aí, de todos esses caminhos que você caminhou, todos esses caminhos que você andou, né? Você saiu de Team Link, agora você veio pro Barbosa de novo, né? Sim. Poucos meses aí de Barbosa. Sim. Como é que foi esse renascimento, essa nova ideia, esse interesse Então, de novo? Isso foi uma coisa, acho que talvez a pessoa que mais sentiu de todos fui eu mesmo, né? Porque primeiro eu idealizei, né? Pô, quero representar a equipe do Napão aqui, né? Aqui em Uberlândia, né? E aí fui pioneiro e todos os alunos acreditaram. A gente começou a ficar conhecido na região, né? Foi uma época que eu lutei muito, porque eu tinha que mostrar serviço, né? Uhum. Eu e o Japa, que é hoje é faixa preta, né? Que era meu brother na época. Já pra famoso. Eu sou o fundador, ele é o cofundador. Né? A gente estava sempre junto assim, e a gente lutava tudo, cara. Lutava tudo, fazendo umas maluquices, lutava com um cara gigante, sabe? A gente fazia tudo naquela época e os alunos lutavam até mais que hoje. E era bem menor, né? Porque era um movimento muito assim de... Cada época é de um jeito, né? Então assim, a gente acabou que ficou bastante conhecido aqui na região, assim. Vocês respeitavam qualquer campeonato. Tinha equipes conhecidas e a gente não era, então a gente também tinha que se tornar conhecido. Mas então como que a gente fazia? Viajar. Todas as categorias, absoluto, mordia tudo. Mais regional, né? Entendi. A gente ia para Itumbiara lutar, Uberaba, Frutal, tudo. Ia brotando a semente de cada canto. E eu sentia a necessidade de, cara, aqui que a gente tá, vamos batalhar aqui, né? Fiz muito campeonato aqui também, fiz 4 edições da Brasil Central, né? Inclusive uma delas o Napão apitou, ele estava aqui, aproveitando um seminário, ele apitou. Foi bem legal, assim, né? Eu fiz em parceria com o Elvi, com as Copas Brasil Central, né? E depois os seminários, né? Todo ano eu fazia uns 2, né? Trabalha na tela, Tinha. Então, assim, foi muito bacana. Essa sensação de você ser pioneiro é legal, né? Eu acho então, que assim, isso gosto vem muito disso. da nossa introdução do podcast, que você fez muita relevância na arte marcial jiu-jitsu. Eu citei aqui
a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro como percursores, mas você fez um legado gigante aqui e você tá de parabéns por tudo que você fez e tudo que você ainda vai fazer, porque é uma estrada que a gente entende, a gente conhece. Então. E fez milagre onde está fazendo. Fez demais, e eu falo que não reflete só na equipe dele, mas assim, toda a comunidade do esporte do jiu-jitsu. Com certeza. Afeta todo mundo isso que você faz. O seu movimento afeta todo mundo. Uma bandeira enorme. Isso é muito interessante, cara, porque assim, eu queria muito justamente isso, cara, vamos fazer parte, sabe? Tipo assim, vamos... comecei a incentivar os alunos a lutarem. Tinha gente que nunca tinha ido em São Paulo, no Rio, e a gente ia lutar, fomos até de avião já, tipo, lutar os campeonatos, insistir para fazer carteirinha da CBJJ, que é a federação que rege, né? Então, assim, mostrar para quem não conhecia que você podia também ir, né? Olha a experiência que você cria na vida da pessoa. É muito legal. Você assim. afeta totalmente. Na verdade, quando eu... Positivamente. Na verdade, quando eu idealizei a Team Link, eu pensava muito nisso. Eu até, engraçado, que a Team Link com o Napão, né? Mas eu lembrava muito do Barbosa, que ele sempre me espelhou muito, né? E eu me sentia assim, pô, eu quero ser tipo... fazer um trabalho igual o Barbosa faz, só que aqui, em Uberlândia, né? Eu queria, não é mostrar nem provar, não é isso, mas eu tinha um sentimento de que a gente também pode. Claro. Né? É como se fosse assim, vamos dar um exemplo, um paralelo aqui. A Shootbox, né? A equipe de Muay Thai. Ela não estava nem em São Paulo e nem no Rio, ela estava em Curitiba, totalmente fora do eixo, né? E virou a Shootbox conhecida mundial. Então eu tinha essa viagem, assim, falando, cara, nós somos a primeira Team Link do Brasil. E não é em São Paulo, não, é em Uberlândia. Eu já tinha esse sentimento, assim, sou o pioneiro, falando. Só que, cara, uma coisa é você sonhar, outra coisa é você viver isso, né? E foi muito bom, né? Eu não me arrependo de nada, assim, isso faria tudo de novo, sem se perguntar. Mas, assim, tem hora que você sente que já foi, né? O ciclo, né? Que você precisa de mais, e assim, foi super tranquilo, né? Quando eu imaginei que eu pudesse começar a reescrever outro capítulo, entende? Como se fosse isso, né? Entendi. Foi muito bom, foi até aqui, foi ótimo, mas eu sentia sem uma central para ter apoio, porque as Team-Links estão nos Estados Unidos, né? Certo. É muito longe geograficamente, né? Falando, né? É Você distante. tem aqui Pro tô no aluno WhatsApp, isso faz todo sentido tô no pro aluno, WhatsApp, né? O que eu faço perto, e tal, né? não sei o quê. Mas eu não tinha onde mandar os alunos para treinar mais forte, eu não tinha onde ir para treinar passar uma semana, eu não tinha uma central. A base eu era distante, central, né? Entendi. Então foi nessa conversa que eu tomei, mas demorei para tomar a decisão, fiquei quase uns 2 anos Eu imagino. namorando. E aí depois, quando eu tomei a decisão e tudo, falei com o Marco, né? O Marco Alvan, que é o líder da Team Link, e ele super entendeu, assim, não teve briga, não teve nada. Tem gente que quer criar, sabe? Teve treta. As pessoas gostam disso, né? Nossa, teve uma treta, me conta aí qual que foi a treta. Aí eu frustro essas pessoas, porque não existe treta. Foi super tranquilo, entendeu? Não existe treta, existe decisões. Essa parceria De tempo, foi ótima, né? muito obrigado. Eu agradeci começa. ele me agradeceu. E aí, novamente, voltando àquela parada da coerência, para onde eu iria? Barbosa, né? Porque com quem eu tive contato. E eu já tinha trazido ele aqui 2 vezes para dar seminário, lotou. Fantástico. A segunda vez deu quase 80 Fantástico, pessoas, né? Participei do E aí a gente foi seminário. amadurecendo a ideia, e depois teve algumas reuniões, telefone e tudo. Depois eu fui em São Paulo. Quando eu fui lutar o brasileiro, eu tirei um diazinho para ir lá, mais um para conversar com ele no brasileiro. E a gente só Bateu o martelo. Alinharam. bateu o martelo. Show de bola. E assim, E vem B9. essa é a nova fase agora, né? Essa nova fase agora, eu estou muito feliz, né? E hoje, Fabiano só não tá com o moletom da B9, porque ainda não temos. Mas tem- hoje somos Acabou de B9. Exato. Eu sou muito arrojado nos negócios. Né? E me conta uma coisa. Vai começar a B9, já Tanto que começa... não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. E você já Se começa- tivesse, você não usaria. Exato. Sim, E exatamente. você já começa a B9 com o quê de novo? Trazendo alguém? Barbosa vem no fim do ano, fiquei sabendo. Barbosa já tá vindo fim do ano em dezembro. Será que podia ter falado? Vamos confirmar. Mas tudo bem. Veremos. Mas assim,
A gente agora está com um tatame novo, né? Trabalhamos bastante A academia lá, tá né? linda, pra falar. Tá bonita. Tá fofa, tá Se a dando gente vontade de conseguir ficar mais tempo. colocar, se a né? gente conseguir colocar uma fotinha da academia na ediçãozinha Sim, aqui, a sim. gente vai jogar. Porque, Vamos pôr o link também para as pessoas porque, cara, clicarem Não, mas bem. é tão engraçado, é assim, eu não sou das redes sociais, né? Não é muita novidade, né? Mas eu fiz um videozinho lá da reforma e postei. Mas esse cara tem por recorde de quase 1.500 visualizações, né? Eu até falei pra Camila. Coisa nova, Falei, chama gente nova. Aí eu falei, e eu não sei nem mexer, sabe? Foi tipo que as pessoas viram mesmo. Não fiz nada de impulsionar nem nada, até porque 1.500 eu sei que não é nada. Mas assim, por uma coisa muito aleatória, né? Porque eu acho que a galera curtiu de ver, né? Como a academia se transformou, né? E eu acho que isso foi o gás que a gente trouxe de São Paulo, dessa conversa com o Barbosa, né? De respirar coisa nova. E aí tá um espetáculo, a academia, né? E eu inauguro agora o nosso tatame novo, trazendo o head coach que ficou no lugar do Barbosa agora, né? Que ele foi montar uma filial da B9 em Miami, e ele deixou o Daniel Abi lá como head coach dele, e eu já consegui essa oportunidade de trazer ele, semana que vem, dia 1º, de julho, o Daniel tá aí. Daniel Anota aí, gente. Campeão mundial de no-gi, Ó. né? Vai ser um seminário com pano e sem pano também. Que Vai ser show. muito legal, cara. Ele é um cara Não, sensacional. Daniel, assim. você que não conhece, procura a história do Daniel no YouTube, na internet. Gente, fantástico, cara. Campeão mundial de no-gi, foi duas vezes vice, a terceira. Sim, é. Então, tem uma tipo história assim, muito boa no jiu-jitsu e tá cada vez mais galgando na posição de professor, né? O cara disciplinado, né? Que O próprio show. Barbosa fala, é japa, né, cara? É mais uma referência que tá aqui na Então é cidade. isso. Foi fantástico isso. Foi um resuminho de 23 anos. Que show, cara. Que show, show. gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. E, Fabiano, eu recebi algumas perguntinhas. Foi. Recebi algumas perguntinhas Por essa eu não esperava. daqueles seus alunos fofos diariamente, que você tanto trabalha com ama e puxa. Vai, puxa! O pessoal tá curioso para saber metodologia. E aí, nessa transição, Team Link era isso, B9 é o quê? Mudou? Então, É isso? a eu, pergunta, pra né? mim... É, porque eu até entendo a pergunta e a curiosidade, porque são anos. Tem aluno ali na Team Link, que hoje é B9, que tá quantos anos ali? Você tem faixa preta, você tem marrom, você tem roxo. É admirável. Eles têm Então- alunos de mais de 10 anos, né? E aí existe essa... Engraçado até, porque a Camila falou uma coisa interessante uma vez, que ela apareceu lá pra treinar jiu-jitsu. Foi a E primeira. aí ela falou assim... Foi super bem recebida, gente. O que ela mais... O que mais foi determinante pra ela ficar, você falou, né? Que foi, como Foi o seguinte, eu as pessoas cheguei lá, seguem- Gustavo. Como que alguém segue essa pessoa Exato. com tempo? Não foi? Vê isso, vê se faz sentido pra você. Eu Engraçado. cheguei lá, Eles vão tinha já. aluno de 10 anos. Aí fui conversar com a Débora, que já tá há bastante tempo. O Anderson tem mais de 10. Tem gente que tá há por 12 anos, tem gente que tá há 8 anos. Aí eu tava conversando, acho que era com a minha mãe. Eu falei, cara, que coisa estranha, como é que você tem um esporte que tem Tanto cliente de 12 Exatamente. anos? Cliente Nem de tanto- cabeleireira que cuida do seu visual, você Cliente. fica. Aluno. É, não, mas eu quero dizer assim, Entendi. é como se fosse Tô zoando. um médico, cara. Eu só vou naquele médico durante 12 É. anos. Eu só faço Que isso, jiu-jitsu é com muito o mesmo difícil. sensei durante há mais de 10 anos, só treino ali e não quero nem visitar ninguém. Então, assim, é muito difícil, né? Olha, eu só escuto Você determinado tá tipo de querendo música porque faz 10 anos que eu admiro o trabalho do Baguá. Eu só admiro o exatamente. Baguá, acabou. Você tá querendo dizer que assim, o quão raro é você caminhar tanto tempo com uma pessoa. Né? Exatamente. Exato, isso você tá de parabéns, cara. Isso é raríssimo. Hoje em dia, mais raro. Pô, e é difícil, quem tá de fora não consegue interpretar, mas você se sentiu bem com essa metodologia que ele teve? Que é em cima? fantástico. Eu me senti bem com isso e você transparece isso pra sua equipe. O jeito Que é o quê? É o jeito tranquilo de treinar. Hoje eu treinei com você, hoje você falou assim, galera, nós vamos usar aqui a regra do mais novo. Ninguém tá aqui é pra verdade machucar isso. ninguém. Nós estamos aqui pra treinar. Vai pegar pesado? Pode pegar pesado. Mas respeito. Todo mundo Sim, tem que levantar falei mesmo amanhã no guia, e né? trabalhar. É atleta? Então vamos treinar mais pesado naquele cantinho dali. Então você Fantástico. preservar o seu Sim, coleguinha. você precisa dele. Primeiro que você tem que Você treina respeitar com as ele. pessoas, cuidar. Exato. Segundo que você precisa dele. Parte desse no outro dia, princípio. né? Exato. Você mantém essa metodologia. E eu acho que o É jiu-jitsu, às vezes, muita gente se inibe porque
Vou machucar, vou lesionar. Porradaria, não sei o quê. Até entendo, né? A época Na hora que você ali, tá... né? Não, antigamente, né? O jiu-jitsu era visto pra como bater, né? porrada, né, cara? Era briga de rua, né? Era briga de rua. Eu vejo o documentário de jiu-jitsu de boate dos jiu-jiteiros. Só que hoje, cara, o jiu-jitsu é uma parada harmônica, velho. Pode parecer que não, equilibrado. Mas exatamente. Bacana demais. É legal, mas você perguntou de metodologia. Eu até entendo a ansiedade dos alunos em saber isso, mas não tem tanta novidade, porque na verdade eu já trazia muito a metodologia do Barbosinha, né? Então já é uma coisa que vem. Um jiu-jitsu raiz, já né? vinha, tanto é que tinha posições que eu fazia que já era, que eu já peguei dele lá e que eu nunca parei de fazer, por mais que depois acrescentei de outros professores. Eu sempre fiz assim, os exercícios que eu chamo de drill, já fazia tempão. Então acho que a maior mudança vão ser os pads no kimono. Os boletons e as camisetas e os seminários diferentes. Não, vão ter mais, assim, no seguinte sentido. Não precisa você contar também, Sim, pode só dar uma Por exemplo, avisada. né, a gente faz os temas semanais, a gente esgota, né? Uma coisa que é muito interessante do método, que isso muito eu trouxe do Barbosa também, o Elan também era assim. Hoje em dia tem uma coisa muito fechada, assim, vamos fazer Armlock em Londres, Uberaba, Araguari, Ribeirão, São Paulo, Curitiba, não sei, não nem ter falado o nome de equipe aqui, mas assim, uma equipe tal, né? Às vezes tem essa metodologia. E às vezes a necessidade daquele dia lá você tem que adaptar, né? Uhum. É Armlock, você tá com o braço machucado, eu vou te passar outra coisa, entendeu? Entendi. Então a metodologia também mais flexível, né? Não é engessada, né? Exatamente. Eu diria isso, né? Então isso eu já faço há muito tempo, já tenho uma certa experiência. O que vem de novo com o Barbosa é justamente o que eu estou buscando, que é ter uma central para ir beber na fonte, para ir beber na fonte, né? Ter um lugar para ir treinar, né? Para eu poder mandar quem quer competir, para eu mesmo ir, né? Treinar e não só, que nem antes, só trazer os caras. A gente também poder ir e fazer intercâmbios com a matriz e com as filiais que estão espalhadas aí pelo país, entendeu? Isso é o que mais muda e obviamente que ele tem os métodos dos cursos, né? Ele tem um monte de curso lá muito importante para fazer, curso de formação de faixa preta, curso para dar aula para criança. Lá é uma universidade do jiu-jitsu, digamos assim, né? Uhum. Então, assim, isso muda, né? Mas, agora, de repente, eu vou ser outro, Fabiano? Não existe isso. Vai continuar sendo na mesma linha, entendeu? Não teria sentido nenhum. Agora mudou tudo. Não. Eu ouvi nos bastidores assim. Vai melhorar, né? Fala. Será que vai ter mais rola? Mas Só eu acho gosta do rola, né? Pressão nesse jogo eu acho que vai ter, hein? Mais pressão ainda. Exatamente. Mas veio pra somar. Assim, mas é engraçado, porque pode parecer muito novo, mas pra mim não é nada, é quase óbvio, porque agora talvez que eu contei a minha história, todo mundo vai entender, nossa, mas Faz sentido, muita coisa. é tão óbvio, como que eu não pensei? Porque você não sabia, né? Porque eu não só também ficar contando, mas só quem tá muito chegado ali já sabia que eu vim do Barbosa, que eu vim do Napão, que eu vim do Barbosa, depois Elan, depois voltei pro Napão, né? E agora eu tô pra E sim, por exemplo, aí tem o episódio, porque é importante falar isso, porque o Napão é square, né? Então quando ele saiu da Team Link, ele e o Marco tiveram pensamentos diferentes, não brigaram também, só cada um foi numa linha. Eu decidi continuar com a Team Link, que era o trabalho que eu tinha aqui, né? Não teve, o Fabiano brigou com o Napão e agora ficou com o Marco. Teve nada disso também, absolutamente. Simplesmente eu tinha tanto apego à minha bandeira, que eu construí aqui, a história que é Team Link? Pra mim, Team Link é Uberlândia, no Brasil, né? Uhum. Porque eu não tenho contato com os caras que depois vieram, né? No Brasil. Então eu tinha muito que Team Link era a gente, né? Então eu não fui com um nem com o outro, eu continuei fazendo o trabalho. E assim como quando eu decidi agora que era hora de mudar, também a mudança foi tranquila. Isso eu acho que é o mais importante, a gente saber entrar e sair bem, né? Em tudo na vida é assim, não é? Exatamente. Outro dia, não sei para que eu falei, conversando com um aluno meu, eu falei assim, eu sempre coloquei a diplomacia acima de tudo, que é o meu jeito de resolver as coisas. Eu acho muito melhor ser diplomático. E assim foi. Então foi natural. Eu só posso desejar longevidade e sucesso. Longevidade, B9, agora em Uberlândia. B9 Uberlândia. Tem Instagram? Tem Instagram.
Tem Instagram? B9 Uberlândia, né, gente? B9 Se vocês quiserem Uberlândia. olhar lá, Nós vamos fazer roupagens interessantes. Colocar os- nesses Em Nossa, breve, pra mais vocês. novidades. Com certeza. E de antemão agradecer, Fabiano Menezes, muito obrigado. obrigada, Sensei. Foi fantástico. Obrigado pelo seu tempo, Obrigado. obrigado pelas suas palavras, pela sua dedicação aqui com a gente. E também a dedicação, o esforço aqui com o esporte, com esse tipo de esporte, com a arte marcial, com a sua experiência. Você compartilha todo dia com os alunos e com todo mundo que conhece o seu trabalho, né? Parabéns por isso. Com certeza, Fantástico. abrindo portas aqui no Udcast, pessoa relevante na cidade de Gente, Uberlândia. Gustavo, a gente tinha que fazer uma coisa de 2 minutos. O quê? Bate-bola Gabrielps de Udcast. Você consegue? Vamos rapidinho? Tipo uma cor, Então vai. uma comida, Então uma vai. data, uma pessoa. Você Vai. consegue? 3-2, né? Não, é você que vai Você. responder. Não, Vai pelo amor de responder, Deus. vai. Vamos lá. Eu não vou fazer Vai. isso. Fabiano Menezes, um bate-bola rápido aqui Rapidinho. com você. O que é o jiu-jitsu em 2 palavras? Meu remédio. Meu remédio! Ótimo, gostei demais. Filha, Fabiano, uma cor de kimono. Branco. Branco. aí o lugar. Um lugar para treinar jiu-jitsu. Hoje, Taquei Esportes. Taquei Esportes. Gente, olha, eu taquei. E a última pergunta, eu acho que pra mim, uma posição. Uma posição. Tem duplo sentido. É, mas descreve, né? Descreve aí, velho. Que eu possa finalizar. Ah, Lacrou. Amarra a faixa preta. Traz um grau pra ele, Fabiano Menezes. valeu. Foi esperar ou não esperar. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente.